Em 8 de julho de 2011 ocorreu o último lançamento de um ônibus espacial. O desenvolvimento do programa da Space Shuttle iniciou em 1972 e teve seu primeiro voo operacional apenas em 81. Desde então, por 30 anos tivemos 5 veículos construídos que realizaram 135 missões. Infelizmente, devido a 2 acidentes, um em 86 e outro em 2003, o que não só destruiu os veículos, mas também gerou fatalidades causando a morte de 14 astronautas, tais acidentes fizeram com que se levantassem questionamentos a respeito dos níveis de confiabilidade da espaçonave, sem mencionar o alto custo operacional, que chegava em média de 260 milhões de dólares, ou 1,3 bilhão de reais por lançamento. Todos esses contratempos fizeram com que o governo norte-americano tomasse a decisão de, em 2004, aposentar o programa do ônibus espacial, para que no futuro fosse desenvolvido outros veículos mais seguros e com custos operacionais menores, também para diferentes objetivos. Após o seu último voo em 2011, todos os astronautas norte-americanos enviados para a estação espacial tinham que ser lançados de foguetes russos, os Soyuz, que por sua vez era cobrado por cerca de 76 milhões de dólares cada assento, fazendo com que a NASA ficasse quase que inteiramente dependente da Rússia, principalmente até o ano de 2019, quando finalmente as empresas norte-americanas SpaceX e Boeing obtiveram a licença de voo para realizar os transportes dos astronautas até a estação espacial. Porém, durante esses 8 anos em que a NASA não tinha seu próprio foguete, eles não permaneceram parados. Na verdade, eles estavam planejando e desenvolvendo um novo programa espacial, o primeiramente chamado de Constellation, que por sua vez acabou sendo substituído pelo programa Artemis, onde o objetivo atual é criar uma nova estação espacial lunar, realizar voos tripulados até a Lua e possivelmente até a Marte. Agora que nos situamos no momento atual, vamos entender melhor o assunto principal do vídeo, de por que somente agora teremos o primeiro voo de teste do novo foguete que promete fazer não só o ser humano retornar à Lua, mas também provavelmente ir além. Para compreender melhor esse tema, precisamos entender o básico antes, como quais os veículos necessários para chegar até a Lua e particularidades a respeito de cada programa. O vídeo ficará separado em capítulos caso prefira ver alguma informação em específico. Então, começando, o que são agências e programas espaciais? Agências espaciais normalmente são instituições governamentais que recebem dinheiro público para efetuar pesquisas e desenvolver novas tecnologias, tanto no ramo científico quanto bélico e militar. Exemplo de agências espaciais são a própria NASA, a AEB brasileira, a ESA na Europa, JAXA no Japão e a Roscosmos na Rússia. Já os programas espaciais são grupos de missões com um objetivo em comum. Por exemplo, logo no início da corrida espacial, os Estados Unidos não tinham conhecimento suficiente para realizar o voo até a Lua. Portanto, foi criado o primeiro programa espacial norte-americano, chamado de Mercury, que tinha o objetivo inicial de colocar o ser humano em órbita. Assim que atingido esse objetivo, foi criado o segundo programa espacial, chamado de Gemini, que tinha o objetivo de desenvolver as técnicas e equipamentos suficientes para o ser humano chegar até a Lua. Mais uma vez, assim que o objetivo do programa Gemini foi alcançado, a próxima etapa seria um novo programa espacial, dessa vez o chamado Apollo, que tinha o objetivo principal como um homem pousar na Lua. E dentro desse programa tivemos diversas missões, com os Estados Unidos finalmente atingindo seu objetivo apenas na 11ª missão, a famosa Apollo 11. Portanto, as agências espaciais normalmente são instituições que criam os programas espaciais, com um certo objetivo em mente. E para ajudar a alcançar esse objetivo, eles criam requisitos, propostas ou equivalente a licitações aqui no Brasil, que são enviadas para algumas empresas de ramos estratégicos de várias indústrias, principalmente a aeronáutica e aeroespacial, e que por sua vez desenvolvem a maioria dos equipamentos que serão utilizados nas missões. Exemplo de alguma dessas empresas são a Lockheed Martin, a Boeing, Airbus, Aerojet, Northrop Grumman, Bigelow Aerospace, entre outras. Uma analogia bastante simples que particularmente eu gosto de ver é que as agências espaciais elas são como o equivalente às companhias aéreas na aviação comercial, ou seja, elas cuidam de toda a parte operacional das missões, o que na realidade já nos faz ver o primeiro mal-entendido que normalmente ocorre com o público em geral, porque a maioria das pessoas que são fãs, por exemplo, da NASA, quando questionamos sobre esse fascínio, eles dizem ser devido à tecnologia, à criação de incríveis foguetes e tudo mais, sendo que na realidade a grande maioria desses foguetes e equipamentos foram projetados, construídos por empresas terceiras, que às vezes recebem pouco crédito por isso, como a própria Lockheed que eu já mencionei antes.
Agora que sabemos um pouco sobre agências e programas espaciais, precisamos saber o que é esse novo programa atual que a NASA tem em andamento, chamado Artemis. Basicamente, o objetivo atual do programa Artemis é manter a presença constante do ser humano na órbita e no solo da Lua, além de criar recursos suficientes para um futuro voo até Marte. E agora começamos a entrar em mais detalhes a respeito das novas missões desse programa. Artemis é a irmã gêmea de Apollo, por isso que foi escolhido esse nome, basicamente porque será utilizado nas mesmas missões de retorno após mais de 50 anos do homem à Lua e posteriormente também a Marte. Esse nome de escolha foi devido à tradição que a própria NASA tem de dar nome aos seus antigos programas e às missões de deuses gregos ou romanos. Primeiro, e mais simples, o que precisamos para chegar na Lua? Para isso, vamos comparar o antigo programa Apollo com o programa atual. Basicamente, no programa Apollo eram necessários 3 veículos para chegarmos até a Lua e retornarmos. Todos eles eram lançados de uma só vez. O foguete lançador, no caso, o principal, que iria sair da atmosfera, o módulo de comando e serviço e o módulo lunar. No começo da missão, 3 astronautas eram lançados apenas de um enorme foguete, o Saturno V, com 110 metros de altura e quase 3 milhões de quilos. O equivalente mais ou menos a 7 Jumbos 747 totalmente carregado, ou em torno de 3 mil carros populares acumulados. Atualmente ainda é o foguete mais potente até então já lançado. Tinha 3 estágios que se destacavam a cada fase do voo. Os principais fabricantes eram a Douglas, a Boeing e a NAA. Após o lançamento e depois de seu terceiro estágio na parte superior, nós tínhamos então um segundo veículo que iria nos levar da órbita terrestre até a Lua, que era o módulo de comando e serviço. Se desprendia do resto do foguete, girava 180 graus e se acoplava ao terceiro veículo, o módulo lunar. Após os veículos se acoplarem, ambos viajavam em conjunto até próximo da Lua. Assim que chegavam na órbita lunar, enquanto um dos astronautas ficava no módulo de comando, os 2 outros se deslocavam para o módulo lunar para iniciar uma descida. Após o pouso e saída do veículo, eles poderiam permanecer até 3 dias no solo lunar. No momento de retornar, o módulo se dividia em 2 compartimentos, um que permanecia na Lua e o compartimento superior que decolava retornando em órbita para acoplar novamente ao módulo de comando e serviço. E assim que conectados, os astronautas retornavam ao módulo de comando. Eles descartavam o compartimento superior do módulo lunar no seu caminho de volta, que durava quase 3 dias. Já então, ao chegar na órbita terrestre, eles desconectavam o módulo de serviço do módulo de comando, se preparavam para a reentrada na atmosfera terrestre, onde após a inserção fariam um pouso no oceano chamado de splashdown, sendo resgatados por navios da Marinha. Já em comparação, agora vamos avaliar o programa Artemis. A principal peça desse novo programa é o Super Heavy Rocket, ou o novo foguete, chamado de SLS, ou Space Launch System, sistema de lançamento para o espaço. Com altura variando de 98 a 112 metros, pesando cerca de 2 milhões e 600 quilos, mais leve do que o Saturno V, porém um pouco mais potente. É um foguete desenvolvido com certas partes planejadas do zero e também com outras utilizando tecnologias e sistemas que já demonstraram confiabilidades antes, para minimizar o custo de planejamento no caso, como os próprios foguetes das laterais, os chamados de boosters, ou os foguetes de propelente sólido, que literalmente são os mesmos do ônibus espacial, porém com uma seção a mais. Já a parte central, apesar de se parecer bastante também com o tanque central do Space Shuttle, na realidade é bem diferente devido aos materiais compostos utilizados, como algumas ligas de alumínio e materiais isolantes. Os principais fabricantes do SLS, a Aerojet Rocketdyne, a Boeing, a Northrop e a United Alliance, além da própria Airbus. Os motores principais também são os mesmos do modelo do ônibus espacial RS-25D/E, apenas melhorado. Além do estágio superior, que também deriva do Delta IV, e enquanto isso, o módulo de comando de serviço será agora chamado de Cápsula Orion, que contém várias novas tecnologias, tanto para segurança quanto para otimização do espaço, autonomia e aviônica de todo o programa. O módulo lunar, que é a parte complicada, porque ainda veremos no futuro. E aqui entra a primeira das grandes diferenças significativas em comparação ao programa Apollo, porque o módulo lunar necessário para pousar na Lua e que antes decolava junto no mesmo foguete com a tripulação, agora terá que vir de um segundo lançamento de outro foguete. Esse novo módulo será chamado de Human Land System, ou Sistema de Pouso Humano. O projeto do melhor veículo em si ainda está em desenvolvimento e a ser escolhido pela NASA,
pois inicialmente tínhamos 3 empresas competindo: a Blue Origin do Jeff Bezos, o dono da Amazon, junto com a Lockheed Northrop, a Dynetics da United Launch Alliance, que também pode ser enviada de outros foguetes privados deles, e também a SpaceX com a Starship do Elon Musk. Já em 2021, a NASA anunciou a escolha inicial pela SpaceX, porém, devido a diversos adiamentos e para ter mais opções em mão, a agência decidiu abrir chances de contratos novamente. E até a data desse vídeo, no próprio site da NASA, a licitação para empresas participarem ainda está em aberto. Lembrando que cada empresa pode ter um projeto completamente diferente do outro, porém tendo como base a compatibilidade de acoplagem com a cápsula Orion e ter a capacidade de manter os astronautas em solo lunar por até 2 semanas. Esses são os 2 principais requisitos exigidos, além de diversos outros, sem dúvida. Agora vamos ver na prática o perfil de voo com base na cronologia do lançamento. No começo da missão, cerca de 4 astronautas vão estar nesse novo foguete SLS, e assim, logo após o lançamento e já depois do segundo estágio dele utilizado, teremos então o desacoplamento do segundo veículo, a cápsula Orion em si, que irá nos levar até a órbita lunar. Após 5 dias de viagem, ao chegar na Lua, temos outra diferença. A cápsula irá realizar a órbita no sentido equivalente ao vertical da nossa perspectiva na Terra, ou sobre os polos da Lua, para manter uma comunicação constante diretamente com a Terra, que é algo diferente das missões Apollo, que passavam por trás da Lua e na parte inferior ela perdia o contato com a Terra. Logo depois de chegar na Lua, os astronautas irão trocar de veículo e seguir para o módulo lunar, terá que ser enviado através de um segundo foguete, como eu mencionei, pode ser um outro SLS versão cargo, um Falcon Heavy ou um Delta IV. Assim que os astronautas estiverem no módulo lunar, eles irão pousar no polo sul da Lua e poder ficar no solo por até 2 semanas. No momento da decolagem, o módulo lunar retorna até a órbita lunar novamente e os astronautas voltam para Orion. Só que dessa vez o módulo lunar não vai ser descartado como nas missões Apollo, porque a ideia desse novo programa é de, ao longo do tempo, criar uma estação espacial lunar onde a Orion irá acoplar nessa estação, chamada de Gateway, e no caso dos astronautas seguirem para pouso na Lua, eles irão então se deslocar para o módulo lunar, descer ao solo e depois retornar para a estação, sendo simplesmente uma parada até o trajeto final. Porém, tudo isso a respeito do módulo lunar ainda não sabemos muito bem, é pura especulação, devido a ainda estar em desenvolvimento e não sabermos o real projeto final, que provavelmente sofrerá mudanças. Mas dando continuidade à cronologia das primeiras missões, onde ainda não teremos essa estação espacial. Então, logo após os astronautas decolarem da Lua e voltarem para Orion, eles terão 5 dias de viagem no retorno novamente até a Terra, até que irão descartar a parte do módulo de serviço que foi necessário para ir e voltar até a Lua, e então retornarão para a atmosfera terrestre apenas com a parte superior da cápsula. Após a reentrada, eles também irão realizar o splashdown no oceano a ser recuperado pelos navios da Marinha. Agora que entendemos um pouquinho, vamos dar uma olhada nas possíveis datas e informações gerais das missões. O primeiro grupo dos astronautas que irão participar do programa Artemis já foi anunciado em dezembro de 2020 pelo Mike Pence, o vice-presidente do Trump na época. As datas das missões serão, primeiramente, Artemis 1, para testar basicamente todos os equipamentos, veículos e sistemas. Artemis 2, que vai acontecer em maio de 2024, será tripulada com 4 astronautas e durará 10 dias. Então, Artemis 3, a mais esperada para que realmente irá retornar à Lua, provavelmente acontecerá no meio do ano de 2025, será tripulada por 4 astronautas e provavelmente durará em torno de 10 dias. Logo após isso, teremos Artemis 4, 5, 6, 7, todas elas ocorrendo em 2027 e 2028. Apesar de termos apenas essas datas de missões no programa divulgados até o momento, a NASA já tem contrato fechado para construir cerca de 8 foguetes SLS com seus principais fabricantes, a Aerojet, a Boeing e a United Launch Alliance. Muitas dúvidas surgiram durante o desenvolvimento desse projeto Artemis devido ao custo muito alto que foi gasto pela NASA. E se não seria melhor utilizar diferentes filosofias operacionais como a da Blue Origin, da própria SpaceX, que tentam reutilizar os veículos, tornando todo o processo muito mais barato. E basicamente a minha visão pessoal é que isso literalmente é o início de uma nova era e a NASA está realizando um papel inicial, equivalente aos primeiros pioneiros que cruzaram o Atlântico, que mesmo apesar de ser bastante custoso e complexo no início, está sendo responsável por mapear o curso para que no futuro, talvez daqui a 50, 80 anos, possamos ter a opção de voos regulares, acessíveis e feitos por empresas privadas para fora do planeta, quem sabe.
Porque analisando, se disséssemos para as pessoas que viveram, por exemplo, no começo do século passado, em 1920, que praticamente em menos de 50 anos eles teriam a opção de literalmente viajar para qualquer lugar do planeta em menos de 24 horas pelo ar, essa pessoa muito provavelmente duvidaria disso. E honestamente, a exploração espacial atualmente me parece estar seguindo esses mesmos passos.